O começo depois do fim. Capítulo 468, 6. Verdade antecipada. Nota do autor. Neste capítulo extra, Arthur explora intencionalmente uma linha do tempo alternativa na qual ele encontra Cecília pouco depois de ela ser reencarnada. A intenção desta sequência foi mostrar Arthur sendo mais intencional em seu uso e navegação da pedra-chave antes de ganhar a habilidade de manipulá-la livremente, assim como ajudar a estabelecer as experiências que levaram às decisões finais de Arthur com o destino. Embora os eventos não tenham se encaixado na narrativa do volume 11, acho que os leitores ainda vão gostar do vislumbre tanto das motivações de Arthur quanto de Cecília, pois se conectam diretamente com a conclusão da trama. Ponto de vista: Arthur Levin do abrigo das árvores. Observei Tessia andar de um lado para o outro na clareira iluminada pelo sol. Exceto que ela não era mais Tessia. Não de verdade. Não agora. Tess estava lá, enterrada sob uma Cecília recém-reencarnada e ainda confusa, mas era Cecília quem pilotava o corpo de Tessia enquanto ela perambulava, cabeça baixa, os lábios se movendo constantemente como se estivesse ensaiando algo. O canto isolado da vila de Eidelion parecia vazio, exceto por Cecília, mas ela não havia sido deixada sozinha nesse momento precário. Quando cheguei, encontrei vários magos alacrianos com emblemas em guarda dentro da linha das árvores. Um de seus corpos estava esfriando a menos de 3 metros de onde eu estava, e os outros haviam sido eliminados de maneira semelhante. Mais problemático era a assinatura de mana vitriólica que eu podia sentir não muito longe dali. Apesar da minha passagem apressada pelas Relictombes para chegar a este ponto antes do ataque iminente de Aldir, eu estava confiante de que poderia derrotar Nico, se necessário, mas isso consumiria um tempo valioso e poderia me custar a chance de falar com Cecília. Foram necessárias várias tentativas para passar pelas Relictombes de uma maneira que me permitisse escapar de volta para Dikaten com tempo suficiente para atravessar tanto a névoa mística da floresta de Elshire quanto a influência crescente dos Alacrianos. Devido ao efeito de vórtice que capturava o impulso da minha passagem pela linha do tempo da pedra-chave, cada vida tinha que ser vivida pelo menos um pouco dentro de cada momento. Não gostava da ideia de ser forçado a tentar tudo novamente se esta conversa fosse mal. Se ao menos houvesse uma maneira melhor de navegar por esse desafio, pensei por um momento antes de redirecionar meu foco de volta para Cecília. Com o quanto eu já havia mudado para chegar a este ponto, não podia me dar ao luxo de perder a concentração, ou poderia esquecer meu objetivo geral novamente e me perder nesta nova vida sem realizar meu propósito maior. Inspirando profundamente para me acalmar, saí das sombras da floresta e caminhei para a clareira. Cecília estava de costas para mim enquanto caminhava em direção à parte de trás de uma vasta propriedade élfica. Chegando ao fim de sua rota sinuosa, ela se virou abruptamente, deu 2 passos e parou de repente ao me ver, seu olhar distante se focou em mim. Esta não era a Cecília como ela havia sido quando lutamos nas ruínas vazias do Palácio de Ezeges. No presente desta linha do tempo manifestada pela pedra-chave, ela estava recém-reencarnada, confusa e mal conseguia controlar o novo poder que lhe fora dado. E ainda assim, em poucas horas, ela enfrentará um Azura ao lado de Nico. Não era ódio ou mesmo aceitação que vi refletido em seu olhar desta vez. Em vez disso, vi confusão e medo. E, talvez, até uma pequena faísca de esperança. Cecília, eu disse seu nome calmamente, como alguém falaria com um animal assustado. Meu nome é Arthur. Gostaria de conversar. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, e suas mãos se elevaram até a altura da cintura. A mana agitava-se ao redor delas. Arthur Levin. Eu sei quem você é. Mas, ela fechou os olhos e virou a cabeça, uma expressão dolorida cruzando seu rosto. Dei alguns passos hesitantes para mais perto. Você está vivenciando as memórias da mulher cujo corpo você está habitando. Tessia Eralit. Cecília mostrou os dentes em uma careta amarga, com os olhos ainda fechados. Vocês estavam prometidos um ao outro. Pare. Pare com isso.
Estas últimas palavras foram afiadas, quase doloridas, e pareciam ser direcionadas para dentro. Ela está lutando contra você. Ela pensou que você estava morto. Os olhos de Cecília se abriram de repente, e ela me olhou fixamente. Você é nosso inimigo. Você lutou contra Nico. Há mais do que isso, respondi, ainda mantendo minha voz suave e não ameaçadora. Você foi reencarnada de outro mundo, um lugar chamado Terra. Nico também. E eu também. Ela congelou, ficando em branco. O quê? O alívio tomou conta de mim ao ver sua surpresa evidente. Eu sabia que a Grona havia usado, ou melhor, estava usando a recém-reencarnada Cecília para entregar uma mensagem aos elfos como Tessia. Imaginei que eles não teriam tido tempo de começar a manipular suas memórias ou envenená-la com o ódio de Nico por mim. Não sei o quão claras estão suas memórias dessa vida anterior, mas espero que você se lembre de mim. Levantei minhas mãos ao lado do corpo, com as palmas voltadas para ela para mostrar claramente que estavam vazias. Neste mundo, sou Arthur Levin. Mas na vida passada, me chamavam de Grey. Cecília engasgou, suas próprias mãos caindo enquanto a magia concentrada ao redor delas desaparecia. G. Grey. Mas, como? A Grona, eu disse simplesmente. Nico e eu fomos os âncoras para sua própria reencarnação. Nosso relacionamento com Tessia amoldou em seu recipiente. A boca de Cecília se abriu e suas sobrancelhas se franziram fortemente, mas ela não encontrou as palavras que procurava. Depois de um momento, sua boca se fechou novamente. Ela se virou parcialmente e olhou por cima do ombro na direção da assinatura de mana de Nico. Não guardo rancor pelo que aconteceu na Terra, disse firmemente, tentando trazer seu foco de volta para mim. Você seguiu o único caminho que conseguia ver. Lamento tudo o que aconteceu, mas ambos fomos usados por forças maiores do que nós. E Cecília, é por isso que estou aqui agora. Porque isso está acontecendo novamente. Seu olhar lentamente voltou para mim, a suspeita se espalhando por suas feições. Tessia. A mente dela está nublada e distante, seus pensamentos incoerentes. Ela estava em silêncio até sua chegada. Ela está confusa. Com dor. Você mentiu para ela internamente. Estremeci, embora tentasse não deixar isso transparecer em meu rosto. Meu propósito aqui não envolvia tentar resolver as coisas com Tessia. Isso teria que esperar até eu resolver a pedra-chave e encontrar uma maneira de remover Cecília do corpo de Tessia sem matar Tess. Mas não tinha previsto que Tessia interromperia essa conversa ou a desviar-lhe do curso. Sinto muito, Tessia, tanto pela mentira quanto por você ter descoberto dessa maneira, disse, falando através de Cecília para a mente meio acordada por baixo. Mas se você já teve algum amor por mim, então preciso que me deixe falar com Cecília sem interferir. O olhar de Cecília se voltou para baixo, quase como se estivesse olhando para dentro de si mesma. Ela ficou quieta. Ela confia em você. Seu foco voltou para mim. O que você quer, Grey? O que você quer dizer com está acontecendo novamente? Soltando um suspiro profundo, sentei-me em uma grande pedra na beira da clareira. Quanto você sabe sobre a Grona e por que você foi reencarnada? Ela hesitou. Nico me disse apenas que a Grona é nosso benfeitor. Ele está nos dando uma nova chance de vida em troca de nossa ajuda. Nico já vive neste mundo há quase 2 décadas. Por que ele quer você, especificamente? Perguntei, embora já soubesse a resposta. As feições de Cecília se contorceram de angústia. Porque eu sou o legado. Eu assenti, soltando um suspiro raso. A Grona é um mestre da manipulação mental. Ele pode até remover e substituir suas memórias. Ele já fez isso com Nico, e ele vai fazer isso com você também. O que você passou na Terra parecerá gentil em comparação. Cecília deu um meio passo para trás, olhando para mim como se eu a tivesse atacado. Nico não faria isso comigo. Ele sabe o que eu passei, melhor do que ninguém. Balancei a cabeça tristemente. Ele não é a mesma pessoa que era antes. Em parte, isso é por causa da manipulação de Agrona. Mas ele continuou vivendo. Que você se matou com minha lâmina, Cecília.
E durante todo esse tempo, ele pensou que eu a havia assassinado apenas para ser rei. Esse ódio fermentou dentro dele pelo resto de sua vida. Então, depois que ele foi reencarnado, Agrona alimentou essa raiva, transformando Nico em uma arma. Não, isso é ponto. Cecília parou de falar, novamente olhando na direção da assinatura de mana distante de Nico. Por que você está aqui, Gray? Por que está me contando tudo isso? Eu sabia que estava arriscando. Mas se eu queria obter algo útil de Cecília nesta conversa, precisava que ela estivesse pronta para me contar qualquer coisa. Se ainda não o fez, Agrona vai prometer enviar você e Nico de volta à Terra. Não para suas vidas antigas, mas para qualquer vida que desejarem. Quando finalmente escapasse da pedra-chave, eventualmente teria que enfrentar Cecília. A verdade era que eu não sabia como derrotá-la sem destruir Tessia. Essa promessa é uma mentira. Agrona está usando você e não tem a intenção de recompensar nenhum de vocês. As sobrancelhas dela se franziram e o olhar dela se intensificou. Como você pode saber tudo isso, Gray? Você parece muito bem informado para ser um dos inimigos de Agrona. Eu sei bastante, admiti, olhando diretamente nos olhos dela. Mas preciso saber mais. É por isso que estou aqui. Preciso da sua ajuda. Se você puder me dizer o que preciso saber, eu também a ajudarei. Como? O que você quer, Cecília? Levantei-me, dando alguns passos hesitantes em sua direção. Você recebeu uma segunda chance na vida. Eu fui um rei na Terra, mas aqui, recebi o que sempre realmente quis. Uma família. Pode parecer uma troca estranha, mas é uma que eu faria de bom grado, não importa quantas vezes eu reviva esta vida. Mas e você? Cecília passou a mão pelo rosto, desanimada. Ela deu alguns passos desajeitados para trás e se jogou em um banco que descansava contra a parede traseira da propriedade élfica. Eu não sei. Arriscando, fechei cautelosamente a distância entre nós e me ajoelhei a poucos metros dela. Eu sei que você já está lidando com muitas coisas, e estou jogando ainda mais em cima de você. Mas preciso saber disso, Cecília. Se você pudesse fazer qualquer coisa com esta nova vida, o que seria? Ela ponderou por um longo tempo, então finalmente disse: normal, Gray. Eu quero ser normal. Permaneci em silêncio, dando espaço para ela continuar falando. Eu não sou legado. Pode ser um traço que eu tenha, mas não sou eu. Eu só queria, eu queria que alguém, em algum lugar, me visse como qualquer outra coisa. Sua carranca se transformou em um meio sorriso irônico. Acho que esse alguém é um Nico. O breve sorriso desapareceu, e ela olhou para mim através do cabelo de metal de Tessia, que caíra sobre seu rosto, me perfurando com um olhar viscoso. Eu vou protegê-lo, Gray. Se você pretende lutar contra ele, terá que lutar contra mim também. Ansioso para parecer o menos ameaçador possível, me abaixei sobre os joelhos, depois me sentei sobre os calcanhares e coloquei as mãos no colo. Eu entendo isso. E Agrona também entende. Você pode não acreditar nisso agora, mas eu quero ajudar você, Cecília. Você e Nico, e Tessia. Mas eu não entendo o suficiente sobre o que ele fez com você. Você sabe de algo que possa me ajudar a libertá-la dessa prisão? Cecília parecia encolher-se dentro de si mesma enquanto pressionava o rosto nas mãos. Estou tão confusa, Gray. Eu não. O que está acontecendo? Eu estava morta. Eu me lembro disso, da escuridão silenciosa, do alívio no final de tanta dor. Mas eu mal tinha fechado os olhos e então, luz branca e um coração partido. Deus, ela está com tanta dor. Meu maxilar se apertou até meus dentes rangerem ao imaginar Tessia presa dentro de seu próprio corpo, amordaçada e amarrada pelas tatuagens rúnicas que subiam pelos braços de Cecília até seu pescoço. Músculo por músculo, flexionei até doer, depois liberei a tensão. Finalmente, meus dentes pararam de ranger, e soltei um suspiro calmo. Como posso libertar vocês uma da outra? Cecília balançou a cabeça, o cabelo ondulando ao redor do rosto. Eu não sei. Nico, ela engasgou ao dizer o nome dele e teve que engolir antes de continuar.
Nico disse que ela não está realmente lá. Ela está morta, e estou vivenciando um eco de suas memórias. A Grona pode acalmá-las, até mesmo removê-las, se necessário. Isso não é verdade, disse eu, cuidadoso para manter a voz suave. Nico pode não saber, mas ele está apenas repetindo as mentiras de Agrona. Estou mesmo. Cecília saltou para os pés, olhando ao redor em busca da fonte da voz, mas eu me levantei mais devagar. Nico havia suprimido sua assinatura de mana enquanto se aproximava, e com Realmeart ainda limitado nesta linha de vida, eu não era sensível o suficiente para notar sua aproximação. Ele estava parado nas sombras das árvores, uma silhueta negra dentro do cinza. Nico, Cecília, coloquei um tom de advertência nos nomes deles. Hoje, seu discurso será interrompido por um ataque de Epiotos. 2 Azuras. Eles destruirão toda Elenoir e tudo o que vocês construíram aqui. Vocês lutarão, perderão e fugirão. Eu os encontrarei novamente depois. Daqui a um mês, na cidade vitoriosa. Que besteira, Nico rosnou, saindo para a luz da clareira. Você é um assassino, Grey. Eu não acreditaria em você nem se me dissesse que o céu é azul e a água é molhada. Você foi um tolo ao aparecer, e ainda mais tolo se pensa que vou deixar você, Nico. Ele não me assassinou, Cecília interrompeu, caminhando apressadamente em minha direção para encontrá-lo. O olhar dele se voltou para ela, mas algo tremeu em suas bordas. Você não sabe o que está dizendo. Você está confusa, Cecília. Eu estava lá. Eu vi ele, eu me lembro, ela insistiu, cortando novamente. Eu o provoquei, pressionando cada vez mais, depois abaixei minhas defesas no último momento. Pode ter sido a espada dele que desferiu o golpe, mas fui eu quem causou isso. Nico deu um passo para trás, como se tivesse sido golpeado. Seu rosto já pálido ficou fantasmagoricamente branco. Isso não pode ser verdade, ele desviou o olhar dela para mim. Não, você a matou. Eu vi com meus próprios olhos. Cidade vitoriosa, eu disse novamente. Um mês e então me virei e fugi para a floresta. Senti Nico começar a vir atrás de mim, mas Cecília o interceptou. Quando senti que estava a uma distância segura, usei o Tempus Varp de curto alcance que havia levado para me teletransportar de volta ao portão das Relictombs mais próximo, enterrado e quebrado no coração das grandes montanhas, mas agora reparado pelo Requiem de Aroa. Eu já tinha considerado ele, mas sabia que ela escaparia viva, e além disso, isso não era real de qualquer maneira. Com um último olhar para o teto rochoso em direção a Elenoir, que deixaria de existir dentro de uma hora, entrei novamente nas Relictombs para iniciar a próxima fase do meu plano. A cidade vitoriosa fervilhava abaixo de mim como um enorme formigueiro que havia acabado de ser chutado. Não só operava como um centro militar para a costa oeste de Alácria, com um fluxo constante de soldados entrando e saindo da cidade, como também seu povo se preparava para o Victoriat. Foi exatamente por isso que escolhi este local. Não achei que seria difícil para Nico e Cecília inventarem uma desculpa para estarem aqui neste dia em particular. Tecnicamente, eu não podia ter certeza de que eles chegariam, mas depois que meu aviso sobre os Azuras se provou verdadeiro, era difícil imaginar que não viessem. Sem emitir nenhuma assinatura de mana própria, foi fácil me movimentar por Alácria despercebido. Do alto de um campanário central, um antigo sistema de alarme que há muito havia sido substituído por artefatos mágicos mais eficientes, eu seria capaz de sentir suas poderosas assinaturas de mana no momento em que chegassem. A manhã passou sem incidentes, e eu desfrutei de um café da manhã com frutas frescas. Enquanto cuspia o caroço da última, Regis atravessou o chão da torre em sua forma de espectro. O pessoal de Alaric confirma que não houve nenhuma agitação entre os soldados locais. Eles parecem ter mantido silêncio sobre esta reunião, estejam eles planejando vir ou não. Apenas assenti e joguei-lhe uma tira de carne seca de Vogart, que ele agarrou no ar. Silenciosamente, retomamos nossa vigia. Não mais do que 20 minutos se passaram antes que o ar mudasse com a aparição de 2 novas assinaturas poderosas na cidade.
Eles saíram das plataformas de Tempus Warp e se afastaram com propósito. Esperei. Eles mudaram de direção, depois novamente, e eu relaxei. Vá buscá-los. Regis derreteu novamente, descendo pela torre e correndo em um curso de interceptação para as duas assinaturas potentes. Não tive que esperar muito para eles retornarem. Em vez de navegar pelas ruas e escadas, Nico e Cecília voaram sobre os telhados. Eu estava parado na borda do campanário, esperando. Eles pararam a uns 15 metros de distância, pairando no ar. Suas expressões eram difíceis de ler, mas imediatamente pareceram defensivas e cautelosas. Regis retornou logo atrás deles, solidificando-se ao meu lado. Seus pelos estavam eriçados. Estou feliz que vocês sobreviveram ao ataque de Aldir e Vidson, eu disse, cruzando os braços sobre o peito e lançando-lhes um olhar estoico. Foi Nico quem respondeu. O que você disse acabou sendo verdade. Tanto sobre os Azura quanto sobre a Terra. Então a verdadeira pergunta agora é, o que você quer, Grey? Eu havia pensado neste momento repetidamente durante um mês. Não via benefício em prolongar a conversa ou rodear o assunto. Como posso convencê-los a deixar a Grona? Eles trocaram um olhar sutil. É realmente por isso que você fez tanto esforço para nos encontrar, não uma, mas 2 vezes? Não é minha única pergunta, não os pelos na nuca estavam arrepiados, mas eu não sabia por quê. Como funcionou a reencarnação de Cecília? A Grona sabe como isso pode ser desfeito sem matar qualquer espírito alojado no corpo. Qual é o verdadeiro propósito de Agrona para o legado? Eu ainda não sabia exatamente que tipo de poder o destino me proporcionaria quando escapasse da pedra-chave, mas precisava descobrir como lidar com Cecília e Nico sem matar Tessia no processo. Quando eles não responderam, direcionei meu foco para Cecília. Ela não estava neste mundo há tanto tempo quanto Nico, e havia tido menos tempo para Grona corrompê-la. Não posso prometer que sou capaz de realizar todos os seus desejos, mas posso prometer a vocês dois que a Grona nunca cumprirá sua parte de qualquer acordo. Enquanto vocês forem valiosos para ele, ele os manterá, e quando não forem mais, ele os descartará. Fiquei frustrado enquanto os dois continuavam a me olhar sem responder. Era quase impossível vê-los como Elijah e Tessia agora. Embora tivessem os mesmos rostos, eram firmemente Cecília e Nico. Foi quando me dei conta. Fechei os olhos e deixei minha cabeça pender. Uma armadilha. De repente, a torre começou a mergulhar no chão, como uma espada em carne macia. Meus pés deixaram o chão e eu bati no teto. Ao meu lado, Regis gritou e se tornou incorpóreo antes de voar para o meu peito. Alcancei o Gold Step, mas uma parede de barulho horrível me pressionou, me jogando no chão em movimento com força suficiente para estilhaçá-lo. O grito horrível e estridente roubou todo o sentido do meu crânio. Distantemente, estava ciente de cair pelo centro do campanário, depois de uma parada súbita e muitos tons de pedra e terra colapsando ao meu redor, me esmagando. O grito permaneceu, como cacos de vidro se esfregando uns contra os outros dentro do meu cérebro. Meu corpo lutou para se curar, mas grande parte dele estava esmagada e muitas barras de aço me perfuravam. Eu deveria ter sufocado, mas não conseguia escapar da agonia de respirar nada além de terra. Felizmente, eu permaneci em grande parte insensível, e a pior parte da dor foi abafada pelo feitiço que simultaneamente afogava minha capacidade de pensar claramente. Levou tempo, mas minha mente consciente começou a se puxar através do ruído. Eu sabia disso porque a dor ficou mais forte à medida que eu me tornava mais consciente. O peso sobre mim mudou, e voltei a mim a tempo de ver metade do telhado do campanário ser levantada, flutuando no ar. A Grona flutuava na lacuna que ficou para trás, visível por uma estrela brilhante que orbitava Cecília. Ele parecia estranhamente fora de lugar em seus trajes refinados em meio aos destroços da torre no fundo da cidade vitoriosa. Ele balançava a cabeça. Ousado, Arthur. Ousado demais. Um triste fim para o nosso jogo. Ele lançou um olhar para Nico e Cecília. Eles são meus.
Você realmente esperava conquistá-los tão facilmente? Ele acenou com a mão, e os destroços do meu corpo flutuaram para fora da cratera. A dor atormentava cada tendão, cada articulação, cada membro e órgão. Bem, sua história ainda não está escrita. Ainda há muito que podemos aprender com seu corpo. Fechei os olhos e soltei uma risada genuinamente divertida. O som foi interrompido quando comecei a tossir sangue. De fato, estou interessado em ver o que mais podemos aprender juntos.